Vamos lá, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Vamos começar aqui o painel sobre retinopatia diabética, algumas oclusões e oclusões vasculares. Eu vou mostrar alguns casos durante esses próximos 30, 40 minutos e a gente vai ouvir a opinião dos especialistas sobre esses casos. Então, vamos lá. Então, o primeiro caso é de uma paciente de 45 anos, sexo feminino, que ela vem se queixando de baixa de visão no olho direito há mais ou menos 3 dias. De antecedentes patológicos, nada que fosse digno de nota. A visão dela era 20/20 nos 2 olhos. A queixa era de baixa de visão no olho direito, apesar disso a visão dela era de 20/20. Biomicroscopia normal, pressão normal. Fundo de olho, a gente vê essa imagem. Um disco óptico normal, mas a gente vê algumas hemorragias na retina e uma área ali no feixe papilomacular sugerindo uma isquemia. O que é que vocês fariam nesse momento? Primeira coisa, qual o diagnóstico? Eu vou começar apontando alguém, vou começar aqui do meu lado com a doutora Nilva. O que é que você pensa em termos de diagnóstico, doutora Nilva? Eu penso numa impending occlusion e fico preocupada, porque é um paciente jovem que tem um aumento da tortuosidade que eu não gostei, tem mancha de Roth que eu não gostei e tem uma área de isquemia, talvez uma oclusão de ramo do ramo arterial que eu não gostei. Então, além das imagens, né, uma anjo, eu já queria partir para uma investigação sistêmica, porque eu não gostei desses achados. Em termos de tratamento ocular, o senhor já pensaria em fazer alguma coisa, doutor Jacó? Eu acho que nós temos que aprofundar o diagnóstico para pensar em tratamento. A idade... 45. Num caso assim, eu acho que é impositivo afastar um componente inflamatório. Nesse caso, nós temos aí hemorragias circulares, uma pequena dilatação venosa e aquele ambiente, aquele aspecto compatível com isquemia. Eu acho mandatório aqui, além da avaliação sistêmica que a Nilva falou, uma angiografia para eventualmente afastar ou confirmar a presença de uma vasculite segmentar. Perfeito. Eu não fiz a anjo nesse momento, mas eu já encaminhei ela para um hematologista para a gente iniciar uma investigação sistêmica. Só para confirmar, alguém da mesa aqui iniciaria algum tratamento ocular? Não. Perfeito. Está aqui o olho esquerdo dela, só para mostrar que o olho esquerdo não tinha nenhuma característica que nos chamasse a atenção. E aí, uma semana depois, a visão dela piorou, está em 20/40. Você vê que as áreas de hemorragia aumentaram, aquela área de isquemia se tornou mais evidente. Eu sei que vocês estavam ansiosos pela angiografia, está aqui a angiografia. Álvaro, você pensaria em alguma coisa diferente nesse momento e principalmente pensando em tratamento ocular para esse paciente? O OCT dela não mostrava nenhum tipo de edema antes, que eu sei que seria a sua próxima pergunta. Você já recebeu o resultado da avaliação? Ainda não. Ainda tem a maioria das coisas em andamento, mas até o que ela tinha me mostrado, normal. A partir do momento que você tem, além da queixa da baixa da visão, uma confirmação da baixa da acuidade visual, a tentação de iniciar o tratamento com antiangiogênico é grande. Então, discutiria essa possibilidade com o paciente, poderia aguardar um pouco mais do resultado dos exames, ou então já iniciar com antiangiogênico, dependendo da discussão com o paciente. Talvez já iniciasse com o antiangiogênico. Mesmo na ausência do edema, que não tem edema. Cardílio faria alguma coisa nesse mesmo sentido? Injetaria, não injetaria? Alexandre, eu desde o início, assim, eu estaria mais focado hoje, preocupado com o diagnóstico desse caso do que com o tratamento, pelo menos assim, a curto prazo, entendeu? Eu teria que fazer um diagnóstico, ele tem talvez uma oclusão venosa com arterial ali que tinha na coisa, tem uma alteração de nervo, tanto na retinografia, você parece que tem uma palidez um pouquinho comparado relativo ao outro olho.
né? Eu estaria focado muito mais no diagnóstico, não só ocular, como sistêmico, não só discrasia sanguínea ou alguma coisa circulatória mesmo, né? E a dúvida, a gente está doutrinado a tratar edema de mácula, mas a gente sabe que essas oclusões são VEGF dependentes, mas eu não tenho diagnóstico ainda. Então, tratar uma coisa, às vezes a gente antecipa mesmo, sabe? A gente está antecipando as coisas, porque você trata uma coisa que você fez um diagnóstico. Tratar uma coisa sem diagnóstico é muito difícil. Eu acho que talvez até responda, mas eu estaria muito mais preocupado nesse exato momento. Dar um diagnóstico e aí partir para uma terapêutica. E essa foi a nossa preocupação desde o quadro inicial, desde a primeira apresentação, que a gente não tinha nada o que pensar em relação ao quadro oftalmológico. Ela voltou uma semana depois, piorando a visão na nossa frente, sem a gente poder fazer ainda nada. E eu vou antecipar o que a gente tem de exames para ela. Ela tem todos os exames, toda uma avaliação hematológica normal. Não tem absolutamente nenhum exame para a gente pensar em anticardiolipina, para pensar em síndrome de anticorpo antifosfolípido, qualquer outro quadro de hipercoagulabilidade que a gente possa ter em mente foi descartado, e principalmente na mente do hematologista, que tenho certeza que pensou em algumas doenças a mais do que as que eu pensei. E aí, 3 semanas depois daquela apresentação inicial, ela evoluiu de forma bem satisfatória e ela foi piorando na nossa cara. Nesse momento, Penha, tá, caiu para você, talvez a questão mais fácil. Agora ficou mais fácil, ainda bem, né? Porque com essa mesa aqui eu ia me complicar, né? Mas eu acho que agora é um quadro bem claro de uma oclusão de veia central da retina. Eu acho que se a gente tivesse iniciado o tratamento antes, a gente não evitaria isso aqui, né? Apesar de a gente sabe que na fisiopatologia da oclusão de venosa era uma das que tem mais níveis de VEGF, comparáveis com a retinopatia diabética e a DMRI um pouquinho abaixo. Nessa fase, a gente tem subsídio para tratar e aí a gente pode começar com injeções de antiangiogênicos, conforme os estudos que a gente já está acostumado, né? E lembrar que, muitas vezes, nos pacientes que têm oclusão, seja ela vascular ou arterial, a investigação hematológica muitas vezes é normal inicialmente. E depois, lá na frente, o paciente pode ter alguma coisa. Eu digo por mim, né? Eu tive uma oclusão arterial há pouco tempo, e meus exames hematológicos eram normais, né? Então, eu vou ter que repetir isso daqui um pouco. E, nesse caso, uma paciente jovem com uma oclusão de veia central desse tamanho, provavelmente ela deve ter alguma coisa, né? De doença de base, né? E muita gente acaba observando isso. Você teve sorte, na realidade, de pegar um caso bem inicial lá atrás, ou azar, porque acabou o paciente perdendo visão na tua frente, né? Mas muitas vezes o paciente já chega assim para a gente, né? Então, acho que agora está mais fácil, né? Bem, essa é a tomografia dessa paciente. Eu acho que, como o Penha falou, esse é um momento que não tem muita discussão em relação se deve ou não tratar. Quando está nesse momento, eu acho que é bem nítido a necessidade de tratamento, e assim nós fizemos. Álvaro queria fazer alguma pergunta antes? Ou se eu repetir anjo, não. Só tem aquela anjo inicial. Já é uma venosa tardia, mas eu acho que está com mais ou menos 2 minutos e meio, por aí. Não está tão tardia, não. O único comentário que eu quero fazer é assim, o olho esquerdo continua normal, certo? Olho esquerdo normal. Assim, pela anjo, eu não vejo nenhum quadro de vasculite, não vejo nervo quente. Então, assim, como é muito assimétrico, com uma componente arterial comprometido e venoso, acho que até investigaria algo local mesmo. Alguns exames de imagem da órbita, carótida. Pensaria, não... Como você, por enquanto, afastou um quadro inflamatório, né? Claro que tem que continuar essa investigação. Mas pensaria também até essa parte da assimetria e também de um quadro compressivo mesmo. Só para acrescentar. Então, foi feito o tratamento com injeção, ela melhorou muito rápido com a primeira injeção, o aspecto do ACT é excelente, apesar disso ela está 20/40, e depois de uma segunda aplicação ela continua com essa visão de 20/40, apesar do aspecto anatômico estar muito bom. Então vamos para o segundo caso. Então esse é um outro caso, um paciente jovem masculino com queixa de baixa de visão há 4 dias, ele é bem específico, a minha visão era ótima. 4 dias atrás, depois que eu fiz um procedimento para uma lise de cálculo renal, que foi foi através da uretra e retirou o cálculo como se fosse aquela cestinha que vai lá, isso.
Então, a visão dele, ele era diabético, mas até então ele referia que o diabetes era bem controlado e usava só hipoglicemia antioral, visão 20/60, 20/80, bio normal, pressão normal. Aqui a gente vê a retinografia. Na retinografia, aqui na projeção não fica tão bom quanto lá na TV está um pouquinho melhor, mas a gente vê nitidamente algumas áreas de hemorragia nos dois, esse aqui é o olho direito, mas principalmente nasal, algumas áreas de exudação e tem bastante edema de mácula. Aqui a gente vê aqui o olho esquerdo, também mostrando a presença de exudados duros, exudados algodonosos, hemorragias nos 4 quadrantes e edema de mácula. Aqui a ângio, mostrando um vazamento difuso na área macular, olho direito, olho esquerdo, perdão, olho direito ainda, mas mostrando um pouco mais periférico. Aqui o olho esquerdo também, essa área de vazamento bem difuso. Sung, você quer comentar agora alguma coisa e começar por você? Ele está com perda da acuidade visual, provavelmente, pela alteração geográfica da mácula. Eu não vejo nenhuma área de isquemia, vejo mais uma alteração da permeabilidade capilar mesmo. Então, eu trataria inicialmente a maculopatia diabética com anti-VEGF. Você acha que tudo isso é justificado só pela maculopatia diabética, mesmo sabendo que 4 dias atrás ele estava ótimo? Não, ele teve provavelmente alguma alteração, uma descompensação sistêmica mesmo, que leva a essa alteração importante da permeabilidade. Tem um vazamento difuso, mas eu não vejo nenhuma área de isquemia, então eu não faria, por enquanto, laser. Eu trataria inicialmente da maculopatia. Só a maculopatia. E você faria aqui o OCT, só para completar, você faria laser ou anti-VEGF? Anti-VEGF. Anti-VEGF. Conversei com o urologista que fez o procedimento, e o urologista disse que foi um procedimento tranquilo, rápido, com o paciente totalmente controlado durante todo o procedimento. Agora, eu não tenho a informação assim precisa de quanto que era a pressão dele antes, quanto que era a pressão logo depois. Eu acho que tem alguma relação clara entre o quadro atual do paciente e o procedimento que ele fez pelo tempo, né? 4 dias depois. Agora, não sei, nesse procedimento é usado algum tipo de medicação? Que possa... Nada. Procedimento tranquilo, como sempre. Pois é, mas é usado alguma coisa que possa gerar nada. Um quadro? Nada. Apenas uma das maiores justificativas, e aí eu concordo totalmente com o que Sung, o pensamento que Sung teve, foi o que eu tive, e na época meu pai chegou a ver também o caso junto comigo, e a gente pensou exatamente nessa hiperpermeabilidade, nessa descompensação, até pelo quadro da dor do paciente, ter levado a uma descompensação muito rápida do diabetes. Então, a gente não tem, eu não tenho a medida da glicemia dele naquele momento, mas os dados da anestesia, de pressão e tal, foram todos normais. Mas essa descompensação do quadro sistêmico dele é o que pode ter levado a essa piora tão brusca da acuidade visual e esse aumento do edema. Cardílio, que tem muita experiência com diabético, quer comentar alguma coisa? Eu acho que tem uma coisa importante, existe uma correlação temporal entre o procedimento e o fato ocorrido, né? Isso a gente não pode negar que isso, de certa Sem forma, dúvida. possivelmente o paciente... Na verdade, o procedimento foi um dia, no mesmo dia do início do quadro da crise. Eu nunca tive uma crise, mas dos relatos que eu tenho é que o quadro é de uma dor insuportável. Então, eu acho que existe uma correlação temporal, é um quadro bilateral, né? Então, não dá para você dissociar isso da questão, pelo menos logicamente, né? E, assim, não só é bilateral, como é bastante significativo. Acho que esse paciente já estava com alguma certa descompensação em cima do muro e um quadro que possa ser muito mais, né, vascular, talvez, do que hiperglicemia. Quantos casos você vê do paciente? Eu já peguei caso com uma glicada, outra vez, de 20, peguei descompensação cirúrgica, que o paciente foi para 900, e você não vê isso rotineiramente. Você vê uma piora, mas não uma piora, realmente que não tinha nada, e talvez um pouquinho dos dois, um pouquinho, alguma coisa sistêmica, vascular ali que aconteceu, somada com descompensação, né? Mas possivelmente associado a esse procedimento, com certeza, porque ninguém sai, não estou enxergando, no dia seguinte fiquei cego, com edema desse, com um quadro desse, e apareceu do nada. Alguém, Sung chegou a comentar que não faria laser nesse momento, faria somente o anti-VEGF. Álvaro ou Dr. Jacó pensariam diferente, faria já um laser nesse momento ou não faria nada, ficaria somente com o anti-VEGF? Eu acho que, eu concordo com tudo que foi dito, certamente há uma correlação entre os dois eventos, mas não muda a conduta daqui para frente, entraria tratamento
convencional, como o Rodrigo mostrou aqui, de primeira escolha antiangiogênico, pelo menos programando 3 aplicações e depois observando. Mas a minha questão do laser não é nem um laser para mácula, um laser, uma panfotocoagulação. Não, com certeza não, sem indicação de laser. Não, eu acho que desde o primeiro comentário, o foco é a condição sistêmica, né? Pelos achados fundoscópicos, pequenas hemorragias, e o que volta no tempo é a distinção entre maculopatia focal e difusa. Quer dizer, a difusa é uma hiperpermeabilidade universal de toda a mácula, que ocorre de uma forma aguda, inclusive quando se compensa a hipertensão ou a própria glicemia. A tua pergunta em relação a laser, os estudos mostram que o laser seria compatível na focal, onde é uma área localizada, mas com os recursos atuais não se pensaria laser, inclusive baseado nos estudos clínicos. Eu acho que, em termos de etiologia, ele deveria ter já alguma coisa que se agravou nesse episódio, porque esse descolamento seroso com cistos intrarretinianos, eles, em qualquer hipótese, eles não surgem de uma hora para outra a esse nível. Eu creio que se agravou com a condição sistêmica, mas já existia algo. Só para fazer não tenho muito a acrescentar, mas vou acrescentar uma parte clínica. Ele tinha patologia calculosa, certo? Então, o rim dele tinha cálculo. Então, obviamente, ele teve uma alteração pressórica pelo cálculo. Então, pacientes que têm cálculo renal, pode subir a creatinina rapidamente. Então, ele tinha uma patologia renal. Se foi agravada ou não foi agravada, concordo com todo mundo que foi agravada. O agravamento foi a calculose renal. E o próprio cálculo sobe a pressão arterial. Então, eu posso não ter o valor medido, mas eu tenho certeza que a pressão subiu pela calculose renal. Tá? Se você fizer creatinina na vigência da dor que o Ale comentou, você vai ter um aumento da creatinina transitório. A dúvida aqui é, vamos fazer anti-VEGF já ou vamos esperar? Eu acho que esse é o grande questionamento, né? Bem, a gente não esperou, iniciou rapidamente o tratamento com antiangiogênico, a imagem superior é logo antes do tratamento, no momento da avaliação. Aqui, a segunda imagem com 1 mês, a gente vê uma redução bem importante, e depois da segunda injeção, a gente vê uma redução quase total da espessura macular e um aspecto anatômico excelente. Esse paciente continua hoje com visão de 20/20. Então, vamos para o terceiro caso. Esse é um caso bem interessante. Uma paciente de 65 anos, feminino, com baixa de acuidade visual progressiva em ambos os olhos há mais ou menos 1 ano. Ela é diabética, hipertensa, mal controlada, visão de 20/400 nos 2 olhos, uma cataratazinha incipiente em ambos os olhos, pressão normal, e aqui a gente vê a retinografia do olho direito, e aqui a do olho esquerdo. Vou começar ali no centro com Penha, para não ficar pelas pontas. Penha, quer comentar em termos de diagnóstico, o que você está pensando aí? Nossa paciente tem uma retinopatia diabética proliferativa, um quadro dramático no fundo de olho, né? A gente vê aí vasos fantasmas, a angia dessa paciente deve ter uma isquemia absurda, né, da periferia, deve ter só, exatamente, é só o polo posterior ali perfundido e uma retinopatia diabética proliferativa extremamente grave. Essa paciente tem um péssimo prognóstico, né? Isso é importante a gente lembrar na hora de discutir com a paciente sobre o tratamento, que a chance de ela realmente perder a visão é muito grande, né? Essa última imagem. E isso é fundamental na decisão de tratar. O tratamento tem que ser feito panfoto nesse caso, não tem muita dúvida, associado ou não ao antiangiogênico, mas o risco de cegueira, nesse caso, é muito grande, né? Isso acho que é o ponto fundamental para discutir com essa paciente, é isso. Nesse momento, o seu pensamento em termos de diagnóstico é que isso aqui é somente pela retinopatia diabética, óbvio, associado à hipertensão. Hipertensão, etc., mas sim, com certeza. Cardílio, como seria seu tratamento nesse paciente, sua abordagem em termos de tratamento? Se faria antiangiogênico, faria só uma panfotocoagulação?
quão agressiva seria? Bom, nesse caso, assim, partindo para o lado de tratamento. Antes disso, eu faria uma boa gonioscopia, que eu vou precisar, porque depois que se eu mexer nesse olho, eu vou perder todos os parâmetros, então eu preciso saber, a nível gonioscópico, se tem já neovaso ou não. Não tinha neovaso de ângulo, não tinha neovaso pelo menos de íris. inicialmente, Pelo antes de menos iniciar, senão depois eu não ainda vou saber. Não tem goniocineca também, porque às vezes não tem neovaso, mas tem goniocineca, que é um sinal que teve no momento. Eu acho que é muito simples, pelo menos em termos de tratamento. Eu entraria nesse caso, eu faria anti-VEGF, de início, como adjuvante, mas o tratamento mesmo em si é panfotocoagulação imediata, associado com anti-VEGF, e aí depois a dependência do anti-VEGF eu vou seguindo de acordo com a evolução, e sempre monitorando também, se a gente perde, quando a gente faz anti-VEGF nesses casos, o parâmetro da gonioscopia. Então, por isso que eu sempre faço uma gonioscopia, tenho uma esposa que faz glaucoma, não só procurando as questões de neovascularização de íris, como goniocinec. Porque, às vezes, você vê esses casos, eles não evoluem com coisa que você fez uma anti-VEGF terapia, você alterou a história natural com coisa, mas você vê a goniocinec aumentando, e você tem que... É um dado que, inicialmente, eu sempre faço uma gonioscopia muito bem feita nesses casos. Panfotocoagulação associado com anti-VEGF. Essa sua observação da gonioscopia é extremamente interessante. Eu estava comentando agora há pouco tempo de um outro caso que eu queria ter colocado no painel, de um paciente que veio com neovaso de íris, tinha neovaso de ângulo, e eu fiz o antiangiogênico, e assim que eu fiz o antiangiogênico, no dia seguinte ele veio com um quadro de dor absurdo e a pressão de 70. Ou seja, começa a regredir aquela malha fibrosa, fica tudo uma malha fibrosa, começa a fazer sinéquia e essa pressão subiu muito e foi um controle extremamente difícil. A gente está nessa fase ainda, mudei totalmente a conduta que a gente tinha, o planejamento, para poder controlar a pressão, para depois a gente pensar de novo na retina. Então, esse caso tem exatamente uma semana. Estava essa última semana brigando para controlar a pressão, para a gente tentar novamente voltar ao planejamento terapêutico da retina. Posso fazer uma pergunta para o painel, por favor? Claro. É o Maurício aqui. Eu queria saber se algum dos painelistas teria medo, receio de aplicar o antiangiogênico com uma zona vascular da fóvea tão grande assim, uma isquemia tão importante e o fato de você poder piorar a visão teórica desses pacientes. É uma questão que sempre vem na minha cabeça quando eu trato desses casos. Eu não tenho, não, porque eu acho que, assim, quando você tem uma síndrome oclusiva, né, tem aquelas questões da leucostase, que, inclusive, você trata, né, o anti-VEGF, ele não só, na oclusão venosa, ele é secundário à oclusão venosa, como ele ajuda a perpetuar essa oclusão venosa. Então, ele teria um efeito terapêutico, como a gente vê aquela reperfusão com as leucostases, que é do Tolentino, né, que publicou isso há um tempinho, e o Peter Campochiaro agora vem trazendo isso clinicamente de uma forma bem mais evidente. E tem o trabalho também do Rodrigo, do Rogério, já mostrando em diabetes também que o efeito na isquemia macular é muito pouco. Tem um trabalho que é publicado no American Journal, focado nisso, o efeito do anti-VEGF na isquemia macular, e não se mostrou irrelevante. Eu acho que o anti-VEGF, nesse caso, é importante, eu trataria, na minha opinião. Eu também acho que foi bom, muito interessante você mostrar os dois extremos do caso anterior com esse, o outro, um paciente jovem, com uma resposta excelente ao tratamento com antiangiogênico, e aqui eu não só não teria receio, como eu não abriria a mão do antiangiogênico durante um período mais prolongado, pensando em diminuir o risco da complicação que todos aqui vão temer, que é o do glaucoma neovascular. Então, mesmo com a panfoto, eu manteria, pelo menos durante uns 6 meses, o antiangiogênico mensal aqui, pensando nessa questão do glaucoma neovascular. Vou fazer só mais uma pergunta sobre esse caso. Alguém pensaria em fazer alguma avaliação sistêmica, não somente pensando no diabetes ou na pressão arterial? Sung tinha comentado de um exame naquele primeiro paciente, e eu estou tentando exatamente forçar, induzir vocês a solicitarem esse exame para eu mostrar o resultado dele. Perfeito, um Doppler de carótero, um exame que eu acho que nesses quadros que a gente vê o achado dramático, uma isquemia periférica muito extensa, eu acho que é fundamental a gente fazer uma avaliação também da carótida, e assim foi feito nessa paciente. Pode falar, doutor Jacó. Não, me chamou a atenção também, porque quando o quadro é bilateral ou não, mas principalmente ele não tem a exuberância correspondente aos neovasos, tem que pensar em síndrome isquêmica ocular, né?
Então, isso aqui, eu botei lado a lado uma imagem de um Doppler, logo acima está a imagem de um Doppler com obstrução significativa da artéria carótida, e superior à esquerda, essa imagem com obstrução significativa, superior à direita, mostrando o aumento da velocidade de fluxo, logo abaixo, um Doppler de carótida normal, só para a gente ver a diferença, e a velocidade de fluxo, como também se apresenta completamente diferente, só para facilitar a compreensão. Então, essa paciente ficou com o diagnóstico de síndrome ocular isquêmica, claro que associado a essa questão da retinopatia diabética, um diabetes descontrolado, uma retinopatia hipertensiva, tudo isso é associado. Não mudaria em termos do tratamento ocular o que deveria ser feito, ou algum de vocês mudaria a abordagem diante desse quadro, dessa avaliação da carótida? É só lembrar também que, em muitos casos, essas oclusões da artéria carótida, elas muitas vezes são não cirúrgicas, né? O vascular não vai ir lá desobstruir pelo nível de obstrução, que, nesse caso, como o paciente já tem uma retinopatia diabética, é um quadro retineno muito grave, apenas uma oclusão, não precisa ser uma oclusão acima de 90% para causar um quadro desses, né? Uma oclusão menor pode causar esse tipo de coisa. Falei da gônia porque eu tenho vários casos que às vezes você analisa, a gente é retinólogo, tem só a retina. E, na realidade, você decide o tratamento e a conduta baseado na gonioscopia. Você vê que, às vezes, você não vê neovaso na retina, você vê gonioscopia, você vê presença de neovaso. Entendeu? Então, é difícil. Mas eu tenho tendencioso a tratar, sim. Eu acho que se impõe a endarterectomia, nesse caso, e o laser periférico na área de proliferação. Normalmente, ou em a maioria dos casos, há uma melhora significativa com a endarterectomia, pelo menos no controle da neovascularização e da retinopatia. Caso contrário, então, sim, faria essa sequência de antiangiogênicos, pensando mais na retinopatia diabética. Ô, Carlos, eu vou apresentar só mais um caso para Beleza, cumprir o vamos horário. lá, então. E lembrar ao pessoal que, depois que a gente encerrar a sessão desse módulo, nós retornamos a 13h da tarde. Eu, comentando com o Eduardo sobre esse teu caso, eu não sou aqui, estou de coordenador, não poderia comentar. Mas, num paciente desse, eu não faria nada também, sabe? Porque eu mandaria ele para uma segunda opinião. Porque o cara que tocar nesse olho aí vai ser o cara que cegou essa paciente. Tem que tomar um cuidado tremendo com esses olhos. Tem que tomar um cuidado muito grande. Então, vamos lá. Tinha bastante caso aqui para a gente discutir, mas eu sabia que o tempo era curto. Então, vamos lá, mais um caso. Esse é um paciente de 45 anos, com baixa de acuidade visual há 7 dias. Acuidade visual 20/50, e ele tinha traços de células no vítreo. Pressão normal. Aqui a gente vê a imagem da retinografia do olho direito, um disco óptico sem muita alteração, uma área de isquemia ali temporal superior, e tem alguns outros achados que eu vou deixar vocês procurarem isso aí. Mas que eu estou sendo bonzinho, já estou dizendo que tem. Tem um êmbolo ali, né? 45 anos, que idade? 45? 45. Coração, carótida? Normal. Mais coração. Você fez um eco transesofágico? Não, não fiz. Então mas precisa fazer. Não pensei nisso aí, não. Tem uma lesão de retina aí nessa região. Tem uma área, um pontinho de retinite. Vou mostrar o olho esquerdo desse paciente. Ele tem também uma alteração venosa, um engurgitamento. Teve febre, Carlos Alexandre? Teve. Dengue. Ele teve uma dengue, e aquela área que eu vou mostrar agora na anjo, aqui a Red Free mostrando só uma imagem bonita, só mostrando a área do edema, da isquemia. Não lembro ali. Aqui a angiografia que mostra claramente a oclusão daquele vaso. E se a gente fizer o OCT, cadê a imagem? Tem nessa imagem inferior, essa ali passando pela fóvea, a gente passa ali naquela área mais superior, só a área onde tem a isquemia ali temporal, que na verdade é superior. E naquele ponto embaixo que o Eduardo Cunha chamou a atenção, a gente vê exatamente essa irregularidade, essa área, esse ponto de hiperrefletividade na retina interna, que é bem sugestivo de uma retinite, que pode ser por um processo viral ou outro tipo de retinite. No caso em questão, o paciente tinha tido dengue 15 dias antes da apresentação desse quadro. E nessa área superior, nesse último corte embaixo, a gente vê uma área de retinite aqui, nessa parte mais temporal aqui,
que é exatamente um ponto de retinite junto daquele vaso, que foi o que levou àquela obstrução arterial. Aqui o outro olho mostrando também os múltiplos pontos de hiperrefletividade, as várias áreas de retinite. Eu sempre falo, quando vejo esses casos, porque eu daria um diagnóstico, tem que pensar, afastar outras coisas, lógico que aqui a gente já está vendo. Mas quando você vê essas lesões também pontuadas, que nem no outro olho também, você podia pensar uma doença infecciosa, tipo um cat scratch, alguma outra coisa, Bartonella também. Eu não sei, eu perguntei porque eu já sabia de outros casos passados. Mas eu acho que também, e não tem por que não ser PEN, uma das consequências todas são as oclusões secundárias. É uma das que deu um tropismo por fechar vaso. Em termos de tratamentos sistêmicos, faria alguma coisa, Sung? Nada, só acompanharia. Corticoides, pouquinho. Foi feito corticoide nesse paciente. Oi, Cardelho, quer falar? Foi feito corticoide, evoluiu de forma satisfatória, apesar de algum déficit visual, em especial de campo visual. Bem, vamos parar então por aqui, que o coordenador já solicitou. Só queria fazer Obrigado a todos. Eu quero fazer um último comentáriozinho em relação àquele caso anterior. Eu realmente estou junto com a Cássio e o Eduardo Cunha. Só quero prestar uma homenagem. Não faria também, injetava nada, eu queria uma pequena homenagem ao professor Suel. Há 100 anos atrás, o Suel já falava, nesses casos, como autoablação de retina. Autoablação de retina, ou seja, a retina já está tão atrófica que já não produz mais VEGF. Nós não sabíamos que tinha ou não VEGF, mas o Suel já falava nisso. É a retina já que já sofreu uma autoablação. Então, dá para seguir com um PO, colonoscopia, talvez não mexesse. Se piora, fui eu que fiz a piora, né? Muito bom.